Olá! Hoje vamos falar de um dos lugares mais críticos de uma clínica, a recepção. É a linha de frente, um lugar de muita pressão, onde um errinho, um clique no lugar errado pode criar um problema gigantesco. E não só para a privacidade do paciente, mas para a segurança da clínica inteira. Pois é, só de ler essa pergunta já dá um frio na espinha. Não dá? Imagina essa situação. É que o risco de um erro humano está ali, o tempo todo. E hoje, com a LGPD, as consequências são muito sérias. A gente está falando de multas pesadíssimas e de um estrago na reputação que, nossa, pode comprometer um consultório. Então é exatamente por isso que estamos aqui. O maior perigo, acredite, não é um ataque de hacker super complexo, não. É o erro humano, ali na correria do dia a dia. Por isso, o que vamos ver agora é um guia bem prático, sabe, tudo baseado nas normas do Conselho Federal de Medicina e na LGPD, para blindar essa rotina e deixar os dados dos pacientes seguros de verdade. Bom, e qual que é o nosso roteiro? A gente vai começar entendendo o erro mais comum, para daí chegar na regra de ouro. Depois, vamos ver como aplicar isso em situações de risco, aquelas do dia a dia. E para fechar, tem um script de segurança prontinho e um checklist final, bem direto ao ponto. Vamos começar? Certo. Tudo que a gente vai conversar daqui para frente parte de um único princípio. Se for para guardar uma única coisa de tudo isso, é o que vem agora. É a base, o alicerce de toda a segurança de dados na recepção. E tá aí a nossa regra de ouro. Simples, né? Direta. Mas olha, é inegociável. É preciso confirmar a identidade do paciente sempre, antes de compartilhar qualquer tipo de informação. Isso não é só uma dica, não. É o passo fundamental para estar em dia com a LGPD, para proteger o paciente e, claro, para proteger a própria clínica de qualquer dor de cabeça. Ok, mas como é que se faz essa confirmação na prática? O ponto é, não dá para confiar na foto do perfil do WhatsApp, né? Ou acreditar num simples "ah, sou eu mesmo". De jeito nenhum. O jeito certo, o jeito seguro, é usar pelo menos dois dados que já estão lá no cadastro oficial. O ideal é pedir nome completo mais CPF. Quer uma segurança extra? Pede a data de nascimento ou o nome da mãe. São informações que só o paciente de fato vai saber confirmar na hora. Beleza. Com essa regra de ouro bem clara, vamos mergulhar agora nas situações de risco do dia a dia. São aqueles momentos em que essa regra é testada para valer. E vamos começar com a situação número um, que é talvez a mais comum de todas. O paciente pedindo alguma informação pelo telefone ou pelo WhatsApp. Parece uma coisinha boba, inofensiva, mas é aí que mora um perigo enorme. É a primeira porta que precisa estar bem trancada. E o que fazer? A ação é sempre a mesma, não tem exceção. O paciente pediu uma informação, pediu um documento? Perfeito. Antes de mais nada, entra em cena a regra de ouro. É preciso pedir dois dados para confirmar, como a gente já viu, nome completo e CPF, por exemplo. Só depois de checar e bater a informação é que se pode seguir em frente. Agora, a segunda situação de risco, que já sobe um degrau na criticidade: enviar documentos. A gente está falando de laudos, resultados de exames, informações super sensíveis. E tanto o Conselho Federal de Medicina quanto a LGPD são muito claros. O cuidado aqui tem que ser redobrado. Então, qual é o segredo aqui? É o seguinte: nunca, de jeito nenhum, se deve enviar um documento para um número de telefone ou e-mail que a pessoa acabou de informar. Por quê? Porque a pessoa pode ter digitado errado, pode ter se confundido. O correto, o seguro, é enviar apenas para o contato que já está salvo no cadastro oficial do paciente. Isso é uma camada de proteção essencial. E chegamos na situação 3, que talvez seja a mais delicada de todas, né? A que envolve família. Um familiar liga ou aparece na recepção pedindo informações sobre o paciente. A gente sabe que a intenção é quase sempre boa, mas a lei é muito, muito clara a respeito disso. E essa frase do Guia do CREMESP resume tudo perfeitamente. Ela é a regra final. Quem decide se uma informação pode ser compartilhada não é o médico, não é a clínica e com certeza não é o familiar. O dono do sigilo médico é um só: o paciente. Ponto final. Só ele pode autorizar qualquer coisa. Portanto, o procedimento aqui é preto no branco, não tem meio termo. Não importa o quanto a pessoa insista, não se pode passar nenhuma informação para um familiar se não tiver uma autorização expressa do paciente documentada lá no cadastro. A pergunta é simples: tem autorização no sistema? Se a resposta for sim, ótimo, pode-se compartilhar o que foi autorizado. Se a resposta for não, a informação não pode ser compartilhada. Por mais difícil que seja, a resposta tem que ser não. Ok, já vimos as regras, mas saber a regra é só metade do caminho.
A outra metade é saber como falar, como comunicar isso de um jeito profissional, educado, mais firme. E é isso que a gente vai ver agora. Algumas frases prontas que ajudam a colocar tudo isso em prática. Olha só, são basicamente 3 frases que resolvem a maioria das situações. Para confirmar a identidade, a dica é começar com "para sua segurança". Isso já mostra que o procedimento é para proteger a própria pessoa. Para negar uma informação a um familiar, algo como "eu entendo a sua preocupação, mas por lei". Isso demonstra empatia, mas deixa claro que a decisão não é pessoal, é uma regra. E na hora de enviar documentos, confirmar dizendo "estou enviando para o contato com o final XXX que está no seu cadastro, certo?". Mostra cuidado e profissionalismo. Muito bem, vimos a regra principal, as situações mais arriscadas e até o que falar. Para fechar, vamos juntar tudo num checklist bem rápido, para servir de guia no dia a dia. Então, para ter uma rotina segura, o resumo é este. Primeiro, sempre confirmar a identidade com 2 dados antes de qualquer coisa. Segundo, quando um familiar pedir algo, é preciso verificar se existe autorização expressa no cadastro. Terceiro, para enviar documentos, usar somente os contatos que já estão cadastrados. Quarto, e este aqui é fundamental, se bater qualquer dúvida, a regra é clara: não compartilhe. É melhor parar e perguntar para um superior. E por fim, o básico que faz toda a diferença: cuidar dos documentos físicos na mesa e sempre bloquear a tela do computador ao se levantar. E para a gente fechar, fica essa reflexão. A recepção protege o paciente ou coloca o consultório em risco? Porque cada ação, cada clique, cada resposta, tudo isso leva para um desses 2 caminhos. Não tem meio termo. Seguindo esses passos, a recepção deixa de ser um ponto de vulnerabilidade e se transforma na primeira e mais forte barreira de proteção do paciente. É uma responsabilidade e tanto, mas as ferramentas para fazer a coisa certa estão aí.